Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando com muita alegria este primeiro dia do nosso trido e de um modo especial somos convidados a meditar estes textos que nós acabamos de escutar, em que nós vemos a presença de Deus uma vez mais tocando o nosso coração e nos orientando para os fatos que estamos celebrando e que em breve acontecerão de modo especial. Jesus referencia neste evangelho a sua ascensão, a subida ao céu, que celebraremos neste próximo domingo. Jesus anuncia a cada um de nós que está chegando o momento em que ele volta para o Pai, em que ele partirá definitivamente deste mundo. Mas ele anuncia também que ao mesmo tempo em que ele retorna ao Pai, de onde veio, de lá nos enviará o Espírito Santo. É preciso que eu parta para que venha até vós o defensor. Se eu não for, ele não virá. Porque quando eu for para o Pai, de lá vos mandarei. Aquele que vem sustentar e guiar nossas vidas, nossos corações, nossa fé, de modo especial, a nossa igreja. Aquilo que nós defendemos, aquilo que nós carregamos conosco no nosso coração. Aquilo que São Paulo VI nos ensina no seu ensinamento, na sua doutrina, nos seus escritos, a defender de todo o nosso coração. O Espírito Santo que age em cada um de nós. Nós vemos no relato desta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a graça de Deus agindo em Paulo, em Silas, todos os discípulos, todos os apóstolos que acolhem a graça de Deus. Aquele que de fato recebe a pregação e se sustenta na fidelidade, no amor a Deus. É preciso que eu parta para que o Espírito Santo venha sobre vós. Jesus nos alerta à realidade, meus irmãos e minhas irmãs, da sua ausência física do meio de nós. Os discípulos compreenderam esta realidade, acolheram no seu coração, depois de compreenderem, depois de verem e sentirem de fato esta ausência física de Cristo Jesus. Permanecem firmes, em mesmo sofrendo tantas realidades. Jesus nos alerta e quer que nós compreendamos de modo especial esse trecho do Evangelho de hoje. Nós precisamos, e que às vezes é necessário em nossa vida, passar por esta ausência da presença física de Cristo. Ele vai, mas permanece sempre nos nossos corações, através do seu ensinamento e sobretudo através do Espírito Santo que vem a nós. Mas a sua presença física, nós a possuímos, claro, pela Eucaristia, mas é preciso sentir esta ausência. Foi somente quando Jesus retornou ao Pai que os discípulos compreenderam tudo aquilo que ele havia ensinado. Quando ele começa dizendo: estou dizendo que vou embora, que volto para o Pai, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas deixa a tristeza abater nos vossos corações. Não procuram saber, não procuram compreender, apenas sofrem naquelas realidades. Como quando alguém diz para nós: estou indo embora, e nós nos entristecemos, nos afogamos na tristeza, nas lágrimas, nas dores, mas não entendemos a realidade que existe por detrás. É isso que Jesus está dizendo aos discípulos: vocês precisam compreender, é preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha e os sustente na fé, na caminhada. É preciso que eu esteja ao lado do Pai até o dia em que definitivamente voltarei para resgatar toda a humanidade no dia do julgamento final. Nós precisamos perceber a importância e a centralidade de Cristo em nossas vidas. E muitas vezes nós só conseguimos perceber e sentir a importância de Deus quando nós percebemos a sua ausência. Ou seja, quando nós estamos impedidos de recebê-lo em comunhão e não podemos recebê-lo, nós sentimos um vazio, nós sentimos que falta algo está de errado, estou fraco,
nós testemunhamos esta realidade quando nós não podemos comungar Jesus na Eucaristia, receber sua presença física em nós. Nós sentimos a falta daquele que está sempre ao nosso lado. A realidade clara para entendermos a necessidade de estarmos diante de Cristo todos os dias. Quando nós perdemos um ente querido, um familiar que morre, que parte deste mundo, somente muitas vezes quando nós perdemos alguém é que nós percebemos sua importância em nossa vida. Nós sentimos falta da sua presença, nós lamentamos a ausência daquele que se foi, choramos, nos entristecemos, mas nos esquecemos, não nos recordamos que agora talvez esteja ao lado de Deus na vida eterna. Aquela falta que sentimos muitas vezes nos esclarecem, porque por ela nós desejamos estar novamente, voltar àquela presença, estar com aquela pessoa, matar aquela saudade. Às vezes a gente testemunha isso, a gente posta, a gente diz, a gente compartilha isso. Mesma coisa com Cristo Jesus. Às vezes nós precisamos sentir esta falta de Cristo para buscá-lo e entender a centralidade e a importância e não deixá-lo jamais de estar na sua presença, e não deixar jamais de procurá-lo, e não deixar jamais de buscá-lo todos os dias da nossa vida, de fazer o que preciso for para tê-lo conosco. Porque diferentemente dos nossos entes queridos que já partiram deste mundo e não voltam mais, nós podemos voltar a Cristo Jesus. Ele está sempre nos esperando, está sempre em nossos altares, está sempre nos sacrários da nossa igreja, está sempre perto de nós. A ausência de Cristo é uma ausência de amor, não uma ausência de abandono de quem não ama, não. Porque Deus não nos abandona, nunca, jamais. Nós é que abandonamos Deus, nós é que afastamos, nós é que nos perdemos pelo caminho, fraquejamos na fé. Nós é que escolhemos os caminhos errados, mas Deus não nos abandona. É isso que Ele quer que os discípulos entendam. Vocês estão se lamentando, se entristecendo, mas não compreendem para onde eu estou indo, para junto do Pai, para mandar o Espírito Santo sobre vós, o amor pleno que nos sustenta na nossa fé. Porque o Espírito Santo é o amor do Pai com o Filho que nos une. É esse amor que permanece dentro de nós, nos nossos corações, em nossas casas, em nossas famílias, em nossa igreja todos os dias. É este amor que move a nossa fé há mais de 2000 anos, e nós estamos aqui hoje celebrando esta mesma realidade, que um dia São Paulo VI, em sua vida, celebrou, no seu pontificado, nos ensinou e nos atrai a cada dia. Nós permanecemos firmes, porque a luz de Cristo brilha em nossos corações. E nós vamos aprendendo dia a dia, com os sofrimentos, com as separações, com as dores, com as alegrias, a querer estar sempre na presença de Deus. Uma vez experienciada a ausência, o afastamento de Deus, tudo que acarreta quando nós nos afastamos, tudo que nós perdemos, nós não queremos viver aquilo jamais, nós não queremos retornar àquela vida jamais. É preciso ter a atitude de voltar para Deus todos os dias, de voltar para a casa do Pai todos os dias. Jesus retorna, porque é de lá que Ele veio. Nós também viemos do coração do Pai. Todos nós somos planejados, plasmados pelo amor divino. E é para lá que nós voltamos quando nós partimos deste mundo. Jesus nos dizia nos evangelhos anteriores: eu vou preparar um lugar para que vós, quando passar deste mundo para a vida eterna, podeis estar plenamente na bem-aventurança. Ele prepara para nós aonde nós queremos estar e viver eternamente. Tudo neste mundo nos leva para a mesma realidade: o céu, a salvação. O Espírito Santo, o defensor, vem nos auxiliar. Se Ele é defensor, Ele nos defende de algo, nos defende de todo mal, de toda tentação do inimigo, de toda cilada, de toda fraqueza, de toda fragilidade, de todo o pecado. Nos defende para que nós não caiamos mais nos nossos erros que nos afastam de Deus. O Espírito Santo vem e permanece dentro dos nossos corações, em cada um de nós. E é isso que nós devemos celebrar com toda a alegria, com toda a nossa vida. É isso que nós somos chamados a testemunhar
a testemunhar com o nosso coração, como os discípulos que foram fiéis eternamente. Paulo e Silas, na primeira leitura, diziam: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de sua família. Diz isso ao carcereiro que os prendia. E aquele carcereiro se converte por esse testemunho, como nos diz o Evangelho. Ao mesmo tempo, imediatamente, foi batizado, ele com toda a sua família, porque compreendeu, acreditou em Cristo Jesus, testemunhado por Paulo e Silas. E nós, meus irmãos, minhas irmãs, temos testemunhado esta presença de Deus no nosso coração, muito mais do que a ausência que às vezes carregamos conosco. Temos sido testemunhas desta graça de Deus, que tantas e tantas realidades realizam em nossas vidas, em nossas casas, em nosso coração. Nós precisamos estar sempre atentos, nós precisamos nos alertar destas realidades todos os dias, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração para a graça de Deus. Não deixar que o tempo, a graça de Deus passe e nós ficamos perdidos pelo caminho, mas que nós usemos daquilo que Deus nos concede diariamente para permanecer firme no caminho. Eu vou, mas quando eu for, o Espírito Santo virá. E quando Ele vier, Ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça, o julgamento. O pecado por não acreditarem em mim. Quantas vezes nós desacreditamos da graça de Deus, quantas vezes nós duvidamos, nós pensamos não ser capazes de superar determinadas realidades, acreditamos que nunca sairemos daquelas dificuldades em que nos achamos. Estou uma vida sofrendo, passando por isso e nunca consigo sair desta realidade. Eu acho que Deus me abandonou, acho que Deus não caminha comigo, não me sustenta. Nossa fé fraca, o pecado. É preciso superar estas realidades todos os dias. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. A justiça de Deus que nos sustenta, que nos faz compreender os caminhos diários, a sua bondade que age em meio a nós. Talvez se aquilo que eu desejo que aconteça e mude na minha vida não está acontecendo naquele momento, é porque é a bondade, a justiça de Deus. Percebe que é melhor que eu cresça na minha vida espiritual ou qualquer outra realidade antes de que eu alcance a graça. A justiça de Deus sabe o que é melhor para nós, muito mais do que nós. Somos fracos pecadores, não entendemos muito bem as nossas necessidades como Deus compreende. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Quem acha que é dono do mundo, que compreende, que acolhe tudo, se perde na sua própria ignorância, no seu próprio erro. Já está condenado ao fogo do inferno, por não abrir-se à ação do Cristo Jesus, por se afastar e não querer retornar a esta graça. O Espírito Santo inspira no nosso coração esta compreensão, como diz Jesus, entender e demonstrar ao mundo o pecado, a justiça e o julgamento de Deus em nossa vida. Tenhamos, meus irmãos, a atitude diária de não nos perdermos. Esforcemo-nos neste caminho, por intercessão de São Paulo VI, de permanecer firme no caminho de Cristo Jesus, no caminho do bem. Nós sabemos, nós conhecemos, mas precisamos ter a atitude diária de seguir aquilo que sabemos e conhecemos. Não adianta só saber e conhecer se nós não colocamos em prática a graça, o amor de Deus em nossa vida. O Espírito Santo, Ele nos defende, mas nós precisamos deixar também que Ele nos inspire, que guie os nossos passos no caminho do bem. Se nós não fazemos o bem, não há como o Espírito Santo nos defender, porque nós escolhemos o erro, o pecado, a morte, a condenação eterna. Abramos os nossos olhos e os nossos corações para estarmos um dia com Cristo na vida eterna. Abramos o nosso coração para estarmos um dia no céu, para estarmos um dia ao lado daquele que nunca nos abandonou. Não percamos tempo com este mundo que só nos afasta de Deus, com este mundo que só nos fere, com este mundo que só magoa o nosso coração, que só nos leva a cometer mais e mais pecados e nos tira constantemente do caminho
de Deus, pelas falsas propagandas que o mundo constantemente nos oferece. Tenhamos a coragem e, sobretudo, a vigilância de compreender os caminhos de Deus em nossa vida. Não percamos a oportunidade de voltar para Deus. Ele nos espera sempre e de braços abertos. Ele não nos abandona. Ele quer ter plena e verdadeira comunhão conosco. Que possamos, meus irmãos, voltar a Cristo na Eucaristia. Busquemos recebê-lo confiantes. Busquemos preparar o nosso coração para recebê-lo. Se há algum impedimento de vir à Eucaristia, confesse-se com frequência. Busque o perdão de Deus. Busque estar sempre em comunhão. Não há nada mais belo e profundo do que ter Ele dentro de nós e nós com Ele numa perfeita comunhão. Cristo se faz presente em cada um de nós. Volta para o Pai, mas deseja ter-nos sempre unido a Ele. Abramos a nossa vida a essa ação do Espírito de Deus. Que São Paulo VI interceda sempre por cada um de nós, por nossas casas, por nossas famílias. Que Ele nos inspire a cada dia mais a permanecer firmes no amor de Deus, sendo verdadeiramente testemunhas da justiça, da bondade que vem do coração do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre